Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como deve estar fartinho de saber já, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos fazer a análise da semana que passou, com duas perspectivas, uma económica e uma política. Mas antes de irmos ao programa desta semana, deixa-me fazer aquilo que é o disclosure que fazemos sempre, lembrar quais são os nossos parceiros neste canal. Em primeiro lugar, a Prozis, bem cá em cima. Depois, a Blucral, que gera fundos de investimento, fundos de pensões e também fundos para empresas, para financiar empresas. E por último temos ajuda à produção do programa do grupo Sendis Alidade. Agora sim, vamos lá ao menu de hoje. O que é que temos para si? Olha, duas coisas. Primeiro, ainda a relação transatlântica entre os Estados Unidos e os aliados. Aliás, em alguns casos não é transatlântica, é mesmo só entre aliados, nomeadamente México e Canadá. Ou seja, estamos a falar da guerra comercial. E em segundo lugar, vamos analisar, do ponto de vista nacional, aquilo que são as últimas sondagens sobre tendências de voto. Ora bem, começamos pelos Estados Unidos. Jaime, volto a começar por si hoje. Temos um reforçar das mensagens por parte de Trump, mas sim, depois em 24 horas. Espera aí, está suspenso no México, está suspenso no Canadá. Teve conversas. Eu acho que ele nesse aspecto tem um estilo de facto de atuação que é, enfim, não é, mas que é novo, quer dizer, não tem nada a ver com o que temos visto e, portanto, ele também, como já aqui, eu acho que já dissemos aqui várias vezes, ele também cultiva uma certa provocação, porque ele sabe que isso, quer dizer, no fundo que esse estilo que é novo e que choca imensas pessoas, mesmo pessoas que simpatizam com as ideias dele, ficam às vezes perturbadas, não é? Aliás, é muito curioso porque também é outro dado que tem vindo a lume, é que há muitos americanos que votam no Trump por causa das ideias dele, não gostando dele, mas isso só mostra uma realismo e capacidade. A gente não quer os políticos. Eu vejo aqui, por exemplo, em Portugal, há é também um bocadinho uma coisa de classe. É aquela ideia de que ele não é civilizado, não. Mas a gente não o quer propriamente nem para genro, nem para... Ele também, naturalmente, também não queria, portanto... quer dizer, as pessoas fazem uma grande confusão entre, digamos, aquela civilidade, até porque talvez, estivéssemos um bocadinho mais habituados, não digo que também estejamos muito habituados com os nossos governantes atuais, assim, a grandes comportamentos desse ponto de vista. Mas talvez porque houvesse aquela ideia que eu acho que ainda vinha do antigo regime, dos políticos sérios e dizerem tudo muito, muito pensado, muito articulado, eu não sei, exatamente. Eu acho que Trump, nesse aspecto, já se viu que é diferente. E este ato, por exemplo, de impor as sanções, mas logo a seguir ter conversas que ele lá põe correram muito bem, que era a conversa com e que, de facto, vimos que a Presidente do México e o Primeiro-Ministro do Canadá, aquilo que a gente diz em linguagem assim um bocadinho mais trumpiana neste caso, foram às boas, não é? Parece que as conversas... Mas não há aqui um bocado de marketing, por exemplo, quando ele ontem anunciou que suspendia por um mês as sanções ao Canadá, eu fui ver aquilo que o Justin Trudeau anunciou, já tinha anunciado em dezembro. O que ele disse ontem que ia fazer já tinha dito em dezembro. Não, ele faz, ele nesse aspecto tem, é de facto uma ruptura, não é só uma ruptura de substância, é uma ruptura de estilo. Entretanto, eu conversando com alguns amigos meus que não são são republicanos tradicionais nos Estados Unidos. É engraçado que eu em Portugal tenho mais amigos monárquicos que republicanos, mas nos Estados Unidos republicanos. É curioso que às vezes há uma ambiguidade. Os meus amigos são todos republicanos, nos Estados Unidos são todos republicanos, de facto, ou quase todos. Mas não há dúvida que há ali um núcleo que tem algum receio, e este receio pode fazer algum sentido, que é que Trump esteja a voltar a fazer este America First e este America Great, seja aliás como a capa do Spectator desta semana, Greater. Ou seja, a tal questão da anexação da compra ou anexação da Groenlândia, a questão do canal de Panamá, que parece que o presidente do Panamá já veio às boas, no sentido
que já cortou a participação do Panamá na Rota da Seda, não é? Isso também vê-se que, no fundo, isto tem efeito. E a questão agora, porque Trump, há um presidente que ele, aliás, falou com grande entusiasmo no discurso de posse de dia 20, que é o McKinley. E o McKinley é um presidente, foi eleito, se não estou em erro, em 96, e foi assassinado no princípio do segundo mandato em 1901. E o McKinley é aquele presidente do destino manifesto dos Estados Unidos. Ele é o homem da guerra de Cuba e das Filipinas, portanto é quando os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha. E acabam com 1898, portanto acabam com o Império Espanhol, ocupam, de certo modo, ficam ali com uma espécie de tutela sobre Cuba e têm um problema e fazem, digamos, das Filipinas uma colónia para todos os efeitos. É a altura também, se não estou em erro, de Guam também, quer dizer, e até penso que da questão do Hawaii. Portanto, há ali, em McKinley há muito essa ideia de um... Ora bem, qual é o perigo aqui? Eles dizem, não, Trump pode dizer América para os americanos, vamos ficar a controlar mesmo aqui o continente americano, e depois pode haver aqui um perigo de dizer ao russo, olha, você resolva lá os seus problemas, a gente... E à China. Eu não acredito nisso. Eu não acho que, por exemplo, Trump vá ceder na questão de Taiwan, por exemplo. Porque e na questão da Ucrânia? Na questão da Ucrânia, eu acho que a questão da Ucrânia, a natureza das coisas, quer dizer, ninguém vai agora continuar, ninguém hoje em dia acha que a Ucrânia vai derrotar a Rússia, quer dizer, acho que não há ninguém, a não ser que vamos para uma terceira guerra mundial, também acho que ninguém quer dizer, não é? Portanto, eu acho que a questão da Ucrânia vai ser um arranjo um bocadinho à Coreia, vai ficar ali uma linha divisória, o que está ocupado está ocupado. E acha que Putin vai aceitar uma solução à coreana? Também não tem muito, quer dizer, Putin também, não creio que... Putin, vamos lá ver, o que é que Putin quer? Eu acho que nestas coisas o que a gente tem que tentar, e muitas vezes estas análises políticas pecam porque as pessoas querem... O que querem é o que elas gostavam que acontecesse, sim, quer dizer, portanto... É um erro muito frequente dos analistas. É um erro frequentíssimo, quer dizer, e sobretudo gostam sempre de introduzir uma coisa moralística, e bons e maus, e portanto, quer dizer, depois a gente pergunta, mas você quer ir para a guerra, vai lá para a frente? Não, pá, nem pensar nisso, nem eu, nem a minha família, nem o meu país, não quero. Então como é que é? Eu acho que Putin quer que a Rússia... Putin não é um comunista, não tem nada a ver, quer dizer, começou a sua carreira porque era uma maneira de... Sim, é um czar. Era um lugar. É muito mais um russo nostálgico, de certo modo até do Império czarista. Sim, é um czar. Czarista, do Império czarista, aliás chamavam também ao Stalin o czar vermelho, não é? Stalin também acabava por ser mais nacionalista russo que comunista, mas tinha o comunismo e aquelas matanças todas que são praticamente inerentes ao comunismo, não é? E, portanto, eu acho que Putin quer manter a Rússia como uma potência na Eurásia, da Eurásia e na Eurásia. Não me penso que ele lhe interesse para cá daqueles rios, Oder, Vístula, não lhe interessa. Nice. Aí não creio que ele lhe interesse, até porque, lá está, onde é que os russos, historicamente, passaram? E eu digo sempre isso, e os russos vieram atrás de quem os tinha invadido. Vieram atrás de Napoleão e vieram atrás do Hitler. Não vieram, que eu saiba, depois não. E, portanto, deixando de haver o comunismo, que era, de facto, havia uma ideia de expansão global, Putin até, de certo modo, pela sua agenda e pelas coisas... É uma espécie de é um reacionário em muitas coisas, quer dizer, pôs o nome de Deus na Constituição, pôs na Constituição
que o casamento era um homem e uma mulher, que não, portanto, quer dizer, tudo isso é mais uma filosofia, digamos, contra-revolucionária ou reacionária, comparado, enfim, em termos dos valores, dessas questões mais, por exemplo, da família. Portanto, não me parece, penso que é um realista também, não vai querer também ir para além do que disso. Mas voltando à questão de Taiwan, o Jaime estava a dizer que não acredita que Trump deixe cair Taiwan? Não acredito por uma coisa. Taiwan tem uma simbólica muito forte na direita americana. Taiwan foi uma coisa que teve sempre, aliás, curiosamente foi a Madame Chiang Kai-shek que criou um grande lobby, havia um grande lobby nos Estados Unidos pró-Taiwan, quando foi toda aquela viragem realista de Nixon e de Kissinger, a abertura à China comunista, que deu uma certa guerra, exatamente no meio conservador, e não creio que Trump, por muito que esteja para ir para esta, mas reconheço que pode fazer algum sentido este receio, e é um receio que faz sentido. O resto, que o Trump que é maluco, que não tem pés na cabeça, quer dizer, isso é pronto, é uma coisa insultuosa e um bocado ressentida, porque acharam que ele não ganhava, apostaram-se nisso, e portanto agora o que estamos de facto a ver, há aqui de facto uma política que pode implicar o Canadá. É um joke, quer dizer, aquela questão de você, se quiser vender as coisas para cá, pode passar a ser o 51º. Isso acho que é uma piada daquelas fortes que ele diz, ambíguas. Mas, Jaime, deixa eu fazer uma pergunta. Imagina, nós portugueses somos dos melhores para entender isto, porque tivemos sempre uma relação muito conflituosa com a Espanha. Imagina que o primeiro-ministro espanhol, do pé para a mão, depois de um período fantástico de décadas em que damos todos muito bem, já não existe este complexo, virasse e dissesse assim: Portugal, se quiser, torna-se, mas é mais uma província espanhola. E há aqui umas criaturas, pelo menos há umas sondagens que eu acho que são manipuladas, que há sempre uma certa... Eu acho que a Espanha, neste momento, eu era muito amigo do embaixador Franco Nogueira, e dizia-lhe sempre, ele era um pessimista nesse aspecto, achava que a Espanha... Eu acho que a Espanha, a minha experiência, tenho muitos amigos espanhóis e vou bastante a Madrid e vivi lá 2 anos. A minha ideia é que a Espanha não sabe, continua a ignorar-nos. Continua a ignorar. Isso eu acredito, mas eu não estou a dizer isto. Imagino para o português comum o sentimento e o desconforto que se cria na relação entre dois países. Mas está a falar em relação a em relação aos Estados Unidos e o Canadá. Por exemplo, o facto de ele estar a dizer que ele é um jogo, mas apesar de tudo, está a criar um problema com o vizinho. Sim. E nós não podemos evitar vizinhos, não é? Eles estão lá. Pois não. Nós temos, e aliás, nós em relação à Espanha, eu dizia sempre isso ao embaixador Franco Nogueira, a Espanha, o grande problema da Espanha é manter-se unida, quer dizer, a Espanha esta geração de espanhóis vai ter que lidar com o separatismo catalão, com o separatismo vasco, até porque, sobretudo, com o catalão e o Vasco desde que aquietou a violência. Sim. Porque agora é mais fácil defender e o senhor Pujol na Catalunha fez uma coisa habilíssima, que foi de facto a questão da língua. Sim. Quer dizer, eu vivia em Madrid 2 anos e falo castelhano mais ou menos corrente, e numa altura comecei a ver em Barcelona que, enquanto não percebiam que eu era estrangeiro, achavam que eu era um espanhol que estava a falar castelhano com eles, eram hostis. Em algumas lojas em Barcelona havia essa hostilidade. Ou seja, essa questão E nós aqui também, de vez em quando, com estas brincadeiras dos regionalismos e tudo isso, andamos brincando. Porque se nós temos alguma coisa, enfim, que sobreviveu a séculos. A séculos e há descolonizações e a todo este trauma que aconteceu há 50 anos, é sermos uma nação muito antiga. Sim. E um Estado unitário, claramente unitário. E um Estado nacional que tem as mesmas fronteiras desde o fim do século XIII, do Tratado de Alcanice. Está bem, pronto, tem ali aquela coisa lá
de Olivença, não é? Pronto, foi coisa da Guerra das Laranjas e Olivença. Mas tirando isso, somos de facto, e portanto não devíamos brincar com isso, não é? Jorge, guerra comercial. Guerra comercial. Eu talvez, pegando na ideia do Jaime, de nós olharmos para Trump, podemos olhar sempre de uma maneira insultuosa, que é mais ou menos o que a imprensa fez até a eleição de Trump, e agora continua com o mesmo registro de insulto, só que agora ele tem o poder. E portanto, o insulto vai se tornar, à medida que o insulto vai ser feito a Trump, o que fica demonstrado é a ignorância de quem está a insultá-lo. E isto porquê? Vamos tentar tirar, enfim, a parte provocatória de Trump para perceber o que é que ele está realmente a querer fazer. Ele tem dois vizinhos que criaram uma ideia diferente, que foram nos Estados Unidos, relativamente ao México e ao Canadá, há tensões que resultam do modelo que os Estados Unidos seguiram nos últimos anos. No caso do Canadá, temos a questão do wokeismo levado ao extremo, temos uma certa agressividade do Trudeau, enfim, basicamente, olhar para o mundo conservador americano como uns trogloditas, e do lado mexicano temos o problema das fábricas e o problema do cartel da droga e o problema fronteiriço e dos imigrantes. Portanto, ele dedicou-se a esses dois temas. E, portanto, quando alguém faz isso, está a pensar em alguma coisa, é resolver o problema do país dele. E, portanto, depois tudo o que se arranja a dizer que não é o método certo é irrelevante em política, porque em política o que é preciso é ou sentar-se à mesa das negociações... O resultado. É o resultado, sentam-se à mesa das negociações, ou então vamos para uma guerra. Trump não parece ser um presidente que não gosta de guerras, mas vai fazer a guerra verbal e mediática necessária para obrigar quem ele quer obrigar a sentar-se com os Estados Unidos. E isso tornou-se evidente. E depois diz, vou fazer uma coisa com a China, porque a China é o grande adversário sobre a esfera de influência do mundo. Na Europa deixou-nos a discutir. Não fez nada, mas percebe que somos aliados naturais. Portanto, a ideia que Trump eu estava a ouvir um locutor da televisão portuguesa e eu pensei, esta pessoa não tem sequer a noção do disparate que está a dizer em relação a Trump. Mas o que é que Porque estava parece que, não vou dizer, não vale a pena, mas um locutor português, quando estava a falar, a entrevistar, e depois às tantas, disse, mas ele acha que o Trump é mentecapto? Acha que ele está a fazer aquilo porque acorda de manhã e que não tem toda uma estrutura dele próprio e de toda a entourage dele e dos lobbies que o influenciam, que não estão a pensar como é que querem a América mudar o mundo? Porque nós na política, quando estamos a falar nos Estados Unidos, nunca nos podemos esquecer que é a esfera de influência que os Estados Unidos querem ter no mundo. Portanto, não nos iludamos sobre isso. E quando Trump fala no crescimento territorial dos Estados Unidos, está a dizer uma coisa aos americanos, nós já fomos maiores do que somos hoje. A nossa esfera de influência está a diminuir. Eu vou tentar resolver esse assunto. Mas não é adquirindo território, Jorge. Não, Camilo, então é olhar para a história da América. A Louisiana, o Alasca, a formação do Canadá, o Panamá... Isso eu percebo, mas o problema é que isso é do século XIX. Mas não é questão do século XIX, mas esse é o grande... E deixa-me contrapor uma coisa, por exemplo, pega na questão da Groenlândia. É óbvio que todos nós temos de estar preocupados. Ontem, por exemplo, aquela entrevista que o J.D. Vance estava ontem a dizer assim, há navios chineses e russos que vão utilizando aquela rota. Isso a mim preocupa-me como europeu, mas por isso eu tenho uma resposta. É os Estados Unidos ter mais uma base ali e a NATO passar a estar mais presente naquela zona. Não é necessariamente estar a hostilizar um país aliado que a dizer eu vou ficar com o teu território. Não é preciso chegar aí. Camilo, eu julgo que primeiro erro da análise é a história não para. A ideia que o território se fixou ad eterno, vejamos o caso português. Estamos a falar no caso português, que é um caso raro. A Europa, se nós olharmos para a história da Europa, quando os europeus falam disso,
deviam se calhar voltar um bocadinho à escola para perceber como é que foram feitas as fronteiras e as tensões que ainda hoje existem. Mas eu não nego isso, só estou a dizer, na atualidade, isto não é um debate. Não, mas eu não. Senão tornas instáveis as relações internacionais. Não é? Mas essa é a política. O grande problema, vamos lá ver, há uma ideia, foi introduzida um conceito na política que é tudo isto tem um rumo, um destino, que obviamente eu sei qual é. É assim que está a ser apresentado. É óbvio que tem que ser assim. Não está a ser nada óbvio. Pois não. Não está a ser nada óbvio. E nunca foi óbvio em política. Não é por acaso que é preciso voltar a alguns fundamentos, por exemplo, as questões da NATO. Porque as questões da NATO são muito relevantes no sentido em que E a NATO, desculpe interromper, Jorge, a NATO, como toda a organização que cumpriu, a NATO foi feita para quê? Foi feita contra a União Soviética. Completamente. Contra a União Soviética. A União Soviética acabou. Portanto, no momento que a União Soviética acabou, a NATO, não direi que acabasse, mas devia ter uma reforma profunda, porque tinha deixado de existir o inimigo. O inimigo. E a partir do fim da União Soviética, o mundo deixou de ser, digamos, um mundo bipolarizado, pronto, onde havia o lado ocidental, o lado comunista, e depois havia os terceiros, os neutrais, não é? Passou a ser um mundo muito mais centrado outra vez nos Estados Nacionais. Quer dizer, de certo modo, a Rússia deixou de ser comunista. Portanto, a Rússia passou a ser outra vez uma Rússia que nós tínhamos todos muito medo quando lembro que eu fui contemporâneo desse problema, tínhamos muito medo de uma fragmentação da Rússia e que aparecesse aqueles cenários que os filmes do James Bond exploravam muito, sim. Que eram os bandos que roubavam, os criminosos que roubavam armas nucleares da Rússia. E, aliás, é muito curioso que, nessa altura, a administração Bush pai, Bush 41, teve um cuidado, com o Scowcroft, teve um cuidado extremo em pegar em tudo o que era cientista soviético e tratá-los bem, arranjar-lhes empregos. Aquele filme do Peter Sellers foi exatamente evitar aquilo que podia ter sido uma grande tragédia. Mas eu queria voltar à questão da NATO. Mas isso é de quem sabia a história. Mas, Camilo, eu queria voltar à questão da NATO, porque a questão da NATO é a questão da defesa de um Ocidente que está dividido sobre o seu modo de convívio futuro. E os seus valores. E dos seus valores. Este é o problema. Quando nós olhamos... Vamos ao caso que nós conhecemos bem de Moçambique. Moçambique pode caminhar para uma divisão do território. Uhum. E a pergunta é, mas está errado, mas quem é que fez a fronteira de Moçambique? Fomos nós. Fomos nós. Fomos e nós a história para Berlim, e a Convenção de Berlim. Não, mas a pergunta é, e a história para porque nós fizemos as fronteiras? Os povos não funcionam assim. E, portanto, essa ideia de que... Não estou a dizer que seja favorável... Há uma coisa que eu sei. A Groenlândia, como qualquer país do mundo que tenha um recurso escasso, vai, obviamente, ter a atenção de quem acha que tem que dominar o mundo. Não é por acaso da esfera da China nem África. Não é por acaso da esfera da América no continente americano. Não nos iludamos sobre isso. É uma perda de tempo, estamos a discutir a forma. Vamos à substância. Na substância, estes grandes países querem ter as suas zonas de influência. Mas agora pensa, não te esqueças do que ia dizer, pensa nas consequências. Quando tu começas a dizer é a reforma, amanhã há de aparecer um maluco qualquer no mundo que vai invadir o país ao lado e dizer assim, eu estou-me a marimbar. Mas, isto é Camilo, o custo normal da isso história. É tudo abstrato, não há maluco nenhum mundo, porque esse maluco tem que estar enquadrado. Olha o Putin e a Ucrânia. Mas o Putin não é nada maluco. Não, está bem, nesse sentido. Quando eu digo maluco é uma figura de O estilo. Putin, aliás, desculpem agora, mas o Putin, eu acho, é uma coisa que, pronto, ninguém ligou muito, mas eu acho que aquela famosíssima frase do presidente Biden, dias antes do Putin invadir, em que ele disse, de qualquer modo,
nunca iremos para a guerra com a Rússia. Pá. Pois. Putin interpretou isso. Claro, como, Essa olha, infelicíssima tens frase. aí o espaço aberto. Faça favor, Claro. avance. Por isso é que eu digo, há de aparecer sempre, esquece o Mas, maluco, há de aparecer sempre um tipo para dizer assim, não, aquilo é o meu território, Não, historicamente eu vou fazer o que me apetece. Camilo, mas o argumento da Groenlândia querem usar com Trump antes de ele ser eleito. O que eu quero dizer é assim, o Trump é presidente de um país, quer resolver os problemas que se lhe apresentam. Olha para o Canadá, olha para o México, olha para a China, olha para o Panamá e diz assim, eu vou resolver isto. E a Groenlândia passou a ser ou não um tema estratégico para os Estados Unidos. Então passou a ser. Então eu vou fazer aquilo que fizemos na Guerra Fria. É que há aqui um pormenor. É que nós perdemos a noção da história no meio disto tudo porque queremos achar que não, o mundo está certo, agora chegou aqui um doido... E achamos que vai sempre tudo para melhor. Não, sempre para melhor. E chegou aqui um maluco que vai mudar isto tudo. Separa lá uma coisa. Vamos à história como ela foi. O que é que andámos a fazer na Guerra Fria? O que é que os americanos andaram a fazer? O que é que a Europa andou a fazer? A influenciar um conjunto de povos para não ir para o outro lado. E aceitando aí E todos agora os não regimes. querem que os Estados Unidos voltem. E por isso, o Great Again da outra vez da América. E por isso, outra vez, a reação. Estou a imaginar um dia destes o Trump acordar a dizer assim, vamos ficar com os Açores. Pois é. Portugal não tem Camilo, se nós defesa nos dos dissermos... Açores. Camilo, mas se nós lhe dissermos que não queremos lá a base das lajes, aí ele vai dizer isso. Está bem, mas a questão... Mas nós compreendemos, Camilo, mas nós não tivemos esse problema. A NATO também tem Não, uma não, base não. na Mas, Groenlândia. Camilo, olha, esse é um bom exemplo. Quer o Estado Novo, quer a democracia, compreendeu os Açores. Claro. Pronto. Não houve nunca problema sobre isso. Então nós percebemos o nosso papel na função estratégica do mundo. O problema é que a Groenlândia, vamos lá ver, quem olha agora para a Groenlândia, os dinamarqueses agora acordam a dizer que a Groenlândia é deles. E acordam, são 57 mil pessoas. Jorge, como nós dizíamos, Cabo Verde era nosso e tinha toda a razão, porque não havia lá ninguém quando nós fomos colonizar Cabo Verde. Ora, não é? estás a chegar lá. E os Açores e a Madeira a mesma coisa. Então, mas o que é que os Estados Unidos estão a fazer? Estão a influenciar os groenlandeses. Não estão a influenciar a Dinamarca. É óbvio que para a Dinamarca como é que é dizer, é uma ofensa, se quisermos, mas temos que pensar o que é que a Dinamarca fez com a parte da Groenlândia. Mas não sei se recordam da famosa visita na altura do presidente Cavaco Silva Às desertas. às desertas. Sim, mas não foi por acaso. E Porque os essa espanhóis andavam a fazer voos dimensão- rasantes mas, ali. Camilo, E mas já, no até já debate- diziam que aqueles penedos eram Camilo, espanhóis. mas no debate público, o nosso maior problema é que nós estamos a perder a dimensão histórica das nações e do papel que querem ter no mundo. Porque os Estados Unidos, quando nós falamos do presidente Trump, nós não estamos a falar ou do Biden, se quisermos, e por isso é que Biden para uns era melhor, Trump para outros é pior. E vice-versa. São concessões do papel da América no mundo. E quando ele introduziu a ideia da América de novo grande, é óbvio que eu olhando para estas 4 coisas, o Panamá, a Groenlândia, o México e o Canadá, eu percebo o Trump. O que é que ele quer fazer? E quer sentá-los à mesa e dizer, nós vamos discutir isto. Não, e ele E já... vai dizer assim, mas porquê? Porque eu quero influenciar a vida no mundo. É isso que eu quero influenciar. Podemos não estar de acordo. Não é isso, não Não. se pode fazer de outra maneira. Não é não estar de acordo, é não se pode fazer de outra Não, maneira. é a base da guerra, que é uma coisa que ele não consegue fazer, acho eu. Vamos lá ver. Enquanto, por exemplo, o Partido Democrata pode ser muito mais militarista nesse aspecto, sempre foi, o Partido Republicano é um bocadinho mais, porque, vamos lá ver, a América tem uma história... Tirando o Reagan. O Reagan estava disposto a fazer coisas que mais nenhum Mas não, republicano quer podia dizer, fazer. mas fez Mas no coisas... fundo funcionou, fez um grande bluff Fez bluff. chamado A Guerra das Guerra Estrelas. Guerra das Estrelas, Guerra das porque aquela ideia, quando a gente começa a pensar aquela ideia de fazer uma cobertura que protegesse os Estados Unidos e ainda por cima depois ainda metia os aliados dos mísseis soviéticos, ninguém ia acreditar, quer dizer, mas perturbou completamente a União Soviética. Sim, claramente. E o Sr. Gorbachev, que eu acho que foi um erro de casting, escolherem um... Porque um dirigente soviético, aquele regime, que era um regime, enfim, que nas leis
era uma democracia era extraordinária. Quer dizer, eu mandava sempre os meus alunos ler a Constituição do Stalin de 36, epá, que tinha aqueles direitos... Porque era uma Constituição moderna. Era uma Constituição democrática, cheia de direitos, garantias e liberdades Moderna. individuais. Parecia aquelas Constituições que o professor Jorge Miranda fazia para os Palopes, não é? Que elas são... Sim. Depois a gente já sabe, pois, vamos lá ver como é que... Mas Como é que se aplica? eu dizia sempre, alguém que ninguém ia alguma vez pedir na União Soviética, na velha União Soviética, alguns daqueles direitos, porque se o fizesse, a viúva já ia a caminho da Sibéria, quer dizer, portanto, sabia-se isso. Gorbachev não tinha essa maldade intrínseca, portanto, a gente vê os regimes, a queda do czarismo na Rússia, a queda da monarquia em França, são pessoas, quer Luís XVI, quer o czar Nicolau II, Fracas. eram pessoas boas, eram homens de Deixa-me de voltar à questão família. das guerras. O Luís XVI até gostava dos relógios, das coisas. Quer dizer, não são governantes, não são como os fundadores desses Estados. Pá, não têm nada a ver. Quer Sim. dizer, Eu julgo que há aqui o maior problema, ou seja, um dos grandes problemas que temos neste momento, vamos chamar Ocidente Europeu, é que perdemos a noção do que é que também está a querer passar na América. Vamos a coisas em concreto. O que é que os Estados Unidos fizeram em relação a Cuba? Um embargo para resolver o modo de vida público dos cubanos. Mas nunca invadiram Cuba. Tivemos um tempo da Baía dos Porcos e ainda houve essa possibilidade. Sim. Não invadiram Cuba, mas tornaram a vida insuportável em Cuba. Através de quê? Arma económica. E mesmo assim Cuba não mudou. Quando o Jaime falava nos regionalismos em Portugal, o que é isso se não política, podemos dizer mal concebida, mas é mudar o território. É querer mudar o território e a noção do poder político. A América está a pensar isto de A a Z. O Sr. Trump não é aquilo que querem vão ler. Querem construir uma imagem dele em que ele aproveita-se disso, que eu acho que ele é muito inteligente nisso. ele aproveita-se. Mas ele está a fazer um movimento político. E o movimento político é de tal ordem que, de repente, veja a senhora Lagarde e a von der Leyen a dizer que vão resolver o problema do europeu como se elas nunca estivessem lá. Mas só agora é que querem resolver o problema europeu. Como dizia alguém, nós agora vamos fazer, dizia-me um empresário, eu acho fantástico, vamos fazer uma mudança completa na legislação europeia e depois demoramos 4 anos para ser aprovados por todos os parlamentos por unanimidade a 27. Estão a discutir o quê? Estão a brincar à política. E, de repente, nós todos discutimos na Europa o que se está a passar na América e dizer, na Europa agora tem que mudar. Então pode-se dizer, bem-vindo, Sr. Trump, obrigou a malta a mexer-se. Isso sem dúvida. Obrigou a A questão é o pensar. processo, não é o E objetivo. vai demonstrar, por isso é que o Trump é muito importante para o mundo, neste momento, porque vai demonstrar a fragilidade institucional da Europa Mas isso já mostrou. para resolver, mas depois vai aparecer o tema da NATO, parece que vai aparecer o tema da NATO, vai aparecer vários temas, a questão da guerra comercial, eu julgo que para a primeira atuação do Sr. Trump... Vai aguar tudo, Não, é muito... Vamos lá ver, olhemos para o Financial Times. O Financial Times põe na capa ontem, obviamente, é para alguém que nunca pode estar de acordo com o tema das tarifas, que é o presidente da Chamber of Commerce americana, que vive de haver comércio. Então é óbvio. Perguntaram se é que se quer ver. Pronto. Mas tinha que fazer a pergunta, mas o Sr. Trump vai penalizar os eleitores que o elegeram? Porque a tese final era, o lobby montou-se para dizer o seguinte, as tarifas vão aumentar, vão criar mais inflação, o que é verdade, as tarifas vão tornar a vida mais cara, o que é verdade, então o Sr. Trump está a fazer uma política para penalizar aqueles que o votaram? Porquê que ele está a fazer isso? Primeira coisa que não dizem, qual é o impacto na taxa de inflação? Estados Unidos, com o Sr. Biden, chegaram aos 7,9. Os últimos números, a inflação com as tarifas, o máximo que chegaria a 0,5. Eles saíram de uma inflação de 7,9.
O Sr. Trump tem uma América muito mais endividada que a Europa. Aliás, a Sra. Lagarde e a Sra. Ursula dizem isso, que nós temos a vantagem em relação aos americanos. Então não é política para ele mudar a dívida externa americana e o déficit externo? Não faz sentido. O Jorge, mas vai fazê-lo como? É o que eu estou a dizer. Tu és economista. Não. O que eu estou a dizer é que vai chegar lá porque vai obrigar uma parte. Que é verdade que, no caso, vamos lá ver, a reorganização das cadeias de valor é que vai ser a solução parte deste problema. Porque, repara, quando as empresas alemãs foram para a China para produzir carros, porquê é que foi? Porque era óbvio que os chineses estavam-nos a criar problemas para vender carros lá se não tivessem lá as fábricas. Como os japoneses fizeram com as fábricas de Pronto. automóveis dos Estados Unidos. E até os europeus. Pronto, essa deslocalização. Aliás, há uma entrevista do senhor de Bill Gates, em que está 2 ou 3 horas com Trump, ou 2 horas e meia, diz que ficou admirado com, por exemplo, o que ele estava a pensar sobre a saúde, que era a grande preocupação dele, a saúde no mundo, e que ele percebeu uma parte do problema. E disse, bom, e falou-lhe sobre a questão das cadeias de valor, como é que isso funciona, como é que a ajuda americana ia ser feita, e ele disse, pá, é uma coisa que tem que se pensar como é que vamos fazer isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que não façam Trump de estúpido. Sim. Não, Isso é a pior asneira que estão a fazer. Também acho que é a pior asneira. A Mas questão tem não é que fazer eles perceber- estúpidos. mas tem que perceber Eu acho que o que- pessoal já passou essa fase. Tirando uma parte da comunicação social que tem pancada ideológica, eu acho que já ultrapassaram Mas estão a exacerbar as consequências quando ele quer, ao fazer essa política, criar consequências. Eu dou um caso em concreto em Portugal. Vamos ver. Os americanos podiam lançar um imposto sobre o consumo, que é a grande solução sobre o déficit americano, que todos os economistas americanos defendem. Esquecem-se a história das tarifas na América. Vamos ver. Há um imposto na América que foi um imposto que sempre defendeu o governo federal. Foi as taxas aduaneiras. A América, quem vai ler, vá à Wikipédia, vá à Enciclopédia Britânica e perceba o que é a história das tarifas na América. A América variou de 20% a 60%. A América sempre viveu disso. A América foi sempre um país fechado nessa matéria, foi sempre um país muito protecionista. Andou pelo mundo a fazer muita coisa, mas defendeu-se sempre muito. E o grande financiamento, uma parte do financiamento do federal, porque os impostos dos Estados Unidos têm que ser aprovados nos Estados. Pois. O Sr. Trump, se quisesse aprovar um imposto para resolver o problema do déficit ou o problema do que ele acha do dinheiro que precisa, não o pode fazer. Jorge, mas isso é Portanto, usar a medicina errada para resolver um problema. Não, Camilo, não é a medicina errada. Ele não tem alternativa. Tu não podes, porque tens um problema orçamental. Não podes ir buscar, tu para resolveres um problema orçamental, não podes ir buscar um tributo que depois te pode afetar a atividade. Camilo, vou dar um caso em Portugal similar. Quando Pedro Passos Coelho faz o aumento brutal do IVA, o que é que criou? Um problema às indústrias que exportavam para Portugal. Uma retração do consumo. Trump não quis fazer isso. Preferiu fazer de outra forma. É que as pessoas, eu digo assim, faria isso. Pedro Passos Coelho foi contestado por ter feito a repressão do consumo. Mas o que é um imposto aduaneiro se não uma repressão sobre o consumo na América? Claro que é. E os americanos, cara, não vão gostar muito. Agora, o mundo que vive de exportar para a América, é óbvio que não vai gostar disto. É óbvio. Mas a pergunta é, mas está bem, mas então o que é que os senhores querem que eu faça? Mas estás a esquecer a questão fundamental. Qual é? Que é, porque é que os Estados Unidos têm um déficit de 350 mil milhões de euros com a Europa? Pois esse é um dos temas. Neste momento, a Europa Eu acho que a resposta é evidente. Está bem, mas não. Porque não é evidente. competitivo. Mas, Camilo, Jorge, é simples. Não é questão de competitivo. Há um fenómeno que vai aparecer... Se não venderia tranquilamente e não vende. Mas há um fenómeno que vai aparecer muito rapidamente. Que vai resolver uma parte do problema, que é a revalorização do dólar. A partir do momento em que o dólar se valoriza, o déficit acabou. O déficit externo em Portugal, eu acho que as pessoas são tão obcecadas em atacar o Trump que não querem olhar para a última atacar história. o Trump. Aqui mas, não é a questão de atacar o é Trump. importante Não, mas a análise história. que nós estamos a fazer não é o atacar o déficit Trump. externo português foi resolvido com uma repressão sobre o consumo Mas isso é que tens lançado que por fazer, imposto. Quando dizem que está errado, a pergunta quem é que está a dizer que está errado? Quem exporta para a América.
Sabes porque é que os Estados Unidos não fazem isso? Então, Porque não precisam de fazer isso, sabes porquê? Porque têm uma moeda que é comumente aceite. Esse bem, é que é o mas ponto. Mas ó- isso um dia acaba. mas, É isso que eu estou a querer dizer. Camilo, mas se essa for a ideia da América, então seria estranho para um presidente que quer ter um E papel... é estranho, sabes porquê? Porque o primeiro aviso surgiu nos anos 70. Quem estudou economia sabe isto? O primeiro aviso surgiu nos anos 70. Quando o mundo primeiro começou a desconfiar. Quando o Nixon desligou o coisa. não foi? Claro, porque aí o mundo percebeu, epá, estes tipos não podem continuar a viver assim. E assim como a história do déficit orçamental. A América não pode manter aquele déficit orçamental durante muito tempo. Mas, E vai ter que resolver Camilo, esse quem problema pagou primeiro. Uma parte do déficit americano neste momento foi a taxa de inflação que houve nos Estados Unidos. Porque, Mas também houve na Europa, caramba. E até tá foi bem, mais elevada que os não, Estados não, Unidos e nós não temos não, déficit. Não, estou a dizer, caiu. O que eu estou a dizer é que caiu a relação de dívida pública e dívida externa cai porque também o efeito inflacionista, que é uma forma de tributar. O mundo todo da globalização não gosta do Sr. Trump, mas o Sr. Trump não está a resolver o problema do mundo. Está a resolver o problema dos Estados Da Unidos. América, da né? América. E dos eleitores deles. Mas está a resolver o problema da América, mas à medida que nós vamos vendo o que vai fazendo, quer à sua maneira resolver o problema da parte do mundo. Quer dizer assim, epá, cada um de nós, se calhar, considerando o que é que nós temos, porque primeiro ele está, no fundo, ele está a atacar, que é evidente, todas as organizações mais ou menos globalistas e multilateralistas, nitidamente. Tá? Portanto, a concepção que ele tem do mundo é uma concepção do mundo, se quisermos, mais das nações. É e nas diz nações. assim, É centrado nas nações. centrado nas nações. Então, cada um de nós vai viver com os seus problemas políticos, com as suas soluções regionais. E é óbvio que, quando eu olho para o Canadá, para o México, para a Panamá e a Groenlândia, eu digo, pá, aquilo está tudo ali. Não está nada do nosso lado. Ele não vai falar para a Europa. Para a Europa, eu acho que ele abandonou a Europa nessa matéria. O que é para nós... Eu sempre achei estranho uma coisa. Um homem de negócios não ter investimentos na Europa. E ele é Presidente da América. Portanto, a visão que ele tem da Também Europa... não tem na Coreia do Sul. Também não bem, tem no mas Japão. A visão... Isso não é extraordinário já. Não, mas, por exemplo... Mas o outro homem de negócios chamado Elon Musk tem investimentos na Europa e tem investimentos na China. Estás a ver? Claro, mas o Elon Musk... O outro homem de também- negócios é um tipo de real estate e é um tipo de campo de golfe. Por acaso tem um campo de golfe na Escócia. Mas isso não me faz qualquer confusão. Não. Fazer confusão no sentido da maneira como olha para o desenvolvimento desse mundo. Um outro exemplo, que é sempre um exemplo que estão a intensificar e exacerbar. O caso do Sr. Musk na África do Sul agora, que veio reclamar o tema Das ocupações das terras. Não, ocupações das terras Isso foi o Trump que falou nisso. e a política do equity e da inclusão. Epá, e de repente cai os mídias todos em cima do Sr. Musk. Eu conheço, já tem anos, não tem um ano, à vontade há 15 a 20 anos, um empresário português que tem negócios por todo o mundo e disse-me há 20 anos, esta política que os sul-africanos estão a pôr, das cotas, vai destruir a África do Sul. Claro. Mas reparem, mas de repente toda a gente viu isso. Os sul-africanos estão a ver isso. Os sul-africanos agora fizeram Mas as só que não é escolhas. os sul-africanos que estão a ver isso. A maior parte dos eleitores sul-africanos é que não perceberam isso. Por isso é que continuaram Não, a tá votar bem, nos mas patetas que queriam fazer aquilo. Mas, Camilo, mas para nós fazermos a análise da crítica que estão a fazer ao Sr. Trump, temos que também pensar... Mas sobre a diversidade, eu acho isto tudo uma estupidez. Não é só sinceramente. temos que pensar que a crítica ao Sr. Trump, que está a ser na lógica vamos matar o mensageiro, é uma crítica que tem... Ela é enviesada por Não, natureza. e é um erro. Não, é enviesada por natureza, porque ela esconde a substância do Sr. Trump. O que as pessoas querem discutir é o cabelo do Trump, as disparates que ele diz, Opa, isso a mim é o que menos o outspoken preocupa. que ele é. E depois dizem, mas porquê é que vocês não discutem o que é que ele está a dizer? Porquê é que não vamos à substância? Porquê é que ele pôs tarifas? A pergunta é, quer resolver um problema de déficit externo, quer resolver a reindustrialização, quer Jorge, mas reprimir o consumo. Eu já percebi, mas se tu fores à história, pensa só o mundo que se criou depois da Segunda Guerra Mundial. Quando é que foi o momento em que o mundo cresceu mais? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. E porquê é que isso foi conseguido? Precisamente porque tu passaste a ter discussões sobre comércio internacional no âmbito do GATT, não é? Tiveste o Kennedy Round, o Nixon Round, o Dillon Round,
E essa quebra das barreiras comerciais foi aquilo que se permitiu que o mundo crescesse a taxas que nunca nós pensámos em toda a Esse é o história da argumento humanidade. porque fizemos. Não é? E funcionou. Cresceu uma parte Mas, do mundo. Camilo, Não, claro, mas depois abriu-se o resto. Camilo. O que estava no comunismo decresceu. Mas esse está bem, mas esse não participou essa era uma nisto. parte também. Mas esse não participou mas nisto. essas foram as razões porque fizemos o comércio, o aumento do comércio. Sim. Agora, há razões para mudar isso. É isso que não se está a querer discutir. E porquê é que se está a querer mudar isso? Porque a globalização trouxe novos problemas que não sabemos quais são as soluções. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Então não vamos com o argumento... Isto é a mesma coisa que explicar a chegada do Sr. Salazar ao poder. Os portugueses todos estiveram de acordo. Sim, não. 50 anos depois disseram não estamos de acordo que isto continua assim. É igual. O problema é que a leitura hoje que se faz da história é que ela para no tempo. O Sr. Fukuyama errou claramente quando o fim da história. Completamente. A história não para. As razões porque nós fizemos a globalização podem ser as razões que nos levam a repensar a globalização. Daqui a 15 Normal. anos. Porque agora, sobretudo, eu acho que aí há uma coisa que, peço desculpa, está sempre a insistir nisto. Uma coisa é a globalização, que é um bocadinho o fact of life, pronto, é os contentores, é as coisas, é tudo isso. Outra coisa é o globalismo. Sim. É querer um mundo sem nações, sem fronteiras. E é evidente que as vítimas, digamos, desse globalização foram quem? Foram as classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos e depois começou a ser agora muito a classe média. E, portanto, são os descontentes que vão exatamente ter este comportamento que enfurece os mídia e que enfurece o pequeno e médio intelectual e o pequeno e médio comunicador e o pequeno e médio comentador e o pequeno e médio analista, que os põe furiosos, porque há uma revolta que, aliás, se traduz exatamente em serem estas personalidades, às vezes um pouco estranhas, um pouco novas, digamos, e que a nós até às vezes simpatizamos com as ideias delas e reconhecemos porque é que elas estão a aparecer, mas que às vezes ficamos muito embaraçados exatamente por coisas que eles fazem e que dizem, mas foi até a própria brutalidade com que pegam nos temas. As pessoas gostam porque estão descontentes, porque estão revoltadas, porque estão... Mas, Jaime, dá uma outra dimensão que a mim me aflige, que é, quando eu falo na ideia da globalização, como qualquer movimento político ou económico, há sempre beneficiados e prejudicados. Exatamente. Em tudo na vida, a decisão tem este problema. Sim. O que não se está a querer ver é quais são as consequências para um conjunto significativo da população. Claro, é os tais que ficaram para trás. E quando se deixa de se ver isso, a pior coisa não é que se queira voltar atrás, mas dizer, não se para o vento com as mãos, nem se volta atrás. Mas olhem para o problema. Pois. Se não quiserem olhar... Agora, deixem-me dar tema, que senão ficamos sem espaço no programa para falar sobre outra coisa. Esta semana apareceram várias sondagens em Portugal sobre intenções de voto, que apontam todas elas para a AD continua na frente, o Partido Socialista em segundo lugar e o Chega solidamente no terceiro lugar. Mas o que é interessante nisto é verificar que a margem que separa a AD do PS está praticamente igual ao que estava nas sondagens anteriores. Ou seja, descontando do intervalo de variação que quem fez as sondagens admite, há ali uma zona de interseção de dois conjuntos em que tanto pode ganhar um como pode ganhar outro. Tendo em conta a evolução dos últimos meses, nomeadamente os erros que o Partido Socialista cometeu, nomeadamente esta divisão em relação às presidenciais, porquê é que há dentro na escola? Primeira pergunta. Camilo, se calhar, não sei se você muito... Eu, se fosse Montenegro, neste momento estava preocupado. Não, eu acho que vamos tornar isto mais simples. Nós tivemos uma reconfiguração do sistema político que estamos a querer ocultar, estamos a querer menosprezar. Vou dizer a reconfiguração. Apareceu a Iniciativa Liberal, que no fundo era uma espécie de revolta contra uma ideia que a social-democracia se estava a tornar estatizante demais. Socialista. Apareceu o movimento conservador e nacionalista com o Chega, que foi basicamente
considerado protofascista e, portanto, uma coisa que não tem sentido nenhum. O mundo todo a ir por esse diapasão e isso não interessa. O CDS baralhou-se sobre as suas convicções ideológicas e sobre as suas guerras intestinas, quase desapareceu. O Bloco e o PC basicamente também foram no aluvião. E ficou o sistema dos instalados, que é o PSD e o PS, que é óbvio que são ainda a grande maioria. Mas essa grande maioria não cresce sociologicamente. Anda por ali, portanto, no fundo as pessoas andam de um lado para o outro, e o que cresceu foi à roda. Portanto, se eles não mudarem no meio, é muito difícil esses números mudarem. E por isso é que a falta de arrojo, de convicção e de reformismo do PSD vai-lhes custar caro. Porque essa franja, e repara, nas presidenciais, esse assunto vai aparecer mais ou menos. Claro que vai. Vai aparecer, porque a pergunta é para que é que nós queremos um novo Presidente da República? Para clarificar o sistema político. Aliás, ontem houve uma declaração muito interessante do jornal Ramalhianos, quando ele disse: o país precisa de um consenso mínimo, mas não precisa de um consenso máximo. Porque, se repararem bem, o que as pessoas querem é esse consenso desse grupo mais instalado da sociedade portuguesa. O PSD, no fundo, não está... eu diria, vão ficar um bocado ofendidos os meus amigos sociais-democratas, mas não está a honrar o seu legado, que é o PSD assim, mais ou menos rompeu com uma parte do sistema. Quer com o Sá Carneiro, quer com Cavaco Silva, romperam. As pessoas que saem para a Iniciativa Liberal para o Chega também vêm daquelas áreas do PSD. E o PSD, em vez de se tornar ele próprio um agente de mudança, tornou-se uma espécie de um agente de um equilíbrio instável e um mimetismo em algumas coisas com o PS, mas depois noutras quer ser mais arrojado. Aliás, Camilo, por isso é que a eleição de Trump vai ser sempre muito importante nós pensarmos no que ele está a fazer. Nós temos uma ministra em Portugal, a Balseiro Lopes, quando falou sobre a questão, o que é que saiu nos documentos da saúde, sobre os transgêneros e sobre esse tipo de esse modernismo, esse wokeismo, toda essa história, mesmo a falta de opções estratégicas sobre decisões do país, tudo isso vai matar a letra, ou seja, não faz o PSD. O PSD, na minha opinião, não descola sem se tornar mais reformista e menos situacionista. Não vai conseguir, porque o Chega consolidou. Porque o Chega é um fenómeno interessante, porque o Chega é mais ou menos naquela linha do Jaime. As pessoas até nem gostam do Ventura e do estilo dele. Mas daquele eu já estou cansado. Isso é tramado para a política. É um partido de protesto. Agora, os partidos de protesto, e pelos vistos, lá está, consolida, apesar das malas, apesar de todas essas coisas, de muito disparate que dizem, mas consolida, portanto, ou seja, na sociedade portuguesa, e percebe-se perfeitamente, há uma enorme quantidade dos tais deixados para trás, dos tais deploráveis, dos tais, e que estão, portanto, não querem mudanças, não estão bem. Aliás, depois também há aqui a tal questão do ciclo, não é? Porque, melhor ou pior, há 50 anos, lá está, pois o sistema político era um sistema que não tinha saída. Eu digo sempre isso, até porque Salazar criou um modelo que eu acho que só funcionava com ele, quer dizer, e ele não se preocupou muito com, quer dizer, é uma coisa tremenda, mas de facto não se preocupou muito com isso. O sistema que ele criou funcionava com ele. E portanto, já não podia funcionar. Pessoa como Marcelo Caetano, que era exatamente o oposto, por exemplo, na decisão, era uma pessoa que olhava sempre, digamos, racionalmente e intelectualmente para a decisão.
e via sempre o custo da decisão pelo lado do prejuízo e, portanto, nunca decidia nada. Quer dizer, e acabou por incompatibilizar-se com tudo, com as esquerdas, com as direitas, com tudo. Posso só interrompê-lo, já? Sim. Aquela famosa frase do Churchill de que eu não faço história, eu escrevo a história. Quem escreve a história é sempre um disruptor. É sempre alguém que cria uma penalização significativa em certos setores da sociedade. O PSD é o oposto disso. O PSD quer agradar a todos. Não é possível. O caso, por exemplo, nós olhamos para trás e assim, quem é que ficou com ódios de estimação? Quem é que nós temos ódios de estimação? Eu consigo identificá-los. São todos os presidentes que tomaram decisões, todos os primeiros-ministros que tomaram decisões em que deixou uma parte significativa da população, significativa, no sentido em que tinham voz para tornar isso muito amplo, mas fizeram como é que eu dizia, fizeram essa mudança, não é? E o PSD não quer fazer isso. O PSD não quer criar ódios a ninguém. Não vai funcionar. Eu quando digo ódios, não é ódios políticos, nem de revanchismo, nem de punitivo. É saber que há coisas que têm que ser feitas, têm que ser ditas. Ora, isso não é possível e as pessoas já perceberam isto. E, portanto, eu acho que isso vai ser o... E Luís Montenegro não está a ver isso? Não consegue. Não tem possibilidade de ver isso, porque eu acho que tinha dito isso, nós tínhamos falado disso há uns tempos. O Luís Montenegro cresceu no partido na ideia de vou agradar a todos. Era uma espécie de uma síntese entre aquilo que os PSD não gostavam no Rio e que não gostava de Pedro Passos Coelho. E vou fazer aqui uma síntese. Mas a síntese é uma coisa um bocadinho complexa, porque não é isso. Se calhar ele teria que mandar uma parte mais social-democrata de esquerda dos PSD que vão para junto do PS, que se o PS quer continuar nessa linha, e o partido ia numa linha diferente. Por isso a minha leitura da alternativa de Ramalhianos é nesse sentido, quando ele diz eu não quero um consenso máximo, porque não pode haver uma sociedade que quer mudar, não pode ter consenso sobre uma mudança. Pois, mas o problema é que tu não tens neste momento representação no Parlamento, se falares em consenso mínimo, capaz de fazer essas mudanças de estrutura. Não, porque há linhas vermelhas também. Há linhas, ele é que as estabeleceu. As tais linhas vermelhas, não é? Ele fez uma coisa que em militarmente é um erro. É mais ou menos como o do Biden com a Rússia dizer que não os atacavam. Há coisas que não se podem dizer na política, há coisas que, para quem é responsável... Ainda mais repetem o erro agora com a história das autárquicas. Quem é responsável, eu acho que o maior erro, não é a questão... Podia ter na cabeça as linhas vermelhas, mas não as devia ter dito. Porque lhe tira a flexibilidade estratégica. Claro. Nem dá sequer... E volta a fazer agora nas autárquicas. Volta a fazer. Que é um erro. Não estou, quer dizer, isto é uma... Se perguntarem a um militar, não perguntem ao Gouveia Mel, porque isso então depois é mais complicado, mas se perguntarem a um militar o que é a retirada de flexibilidade estratégica, é este tipo de coisas. E as retiradas são uma coisa... Deixa-me perguntar aqui ao Jaime, pegando neste exemplo das legislativas e juntando às presidenciais, o que é que acha do Gouveia Mel? E já agora, primeiro se ele tem hipótese de ganhar, e em segundo lugar, porque é que está a atarantar tanto os outros candidatos? Parece que sim, porque eu acho que depois há uma ideia em Portugal, que com justiça ou sem ela, a classe política é mal vista. A classe política é mal vista. É mal vista, aliás, é um bocadinho mal vista em toda a Europa, e classe política, mas aqui é particularmente mal vista. Com razões ou sem elas, eu acho que há muitas razões para isso. E, portanto, o Almirante aparece de fora dessa classe política. É de fora, pronto, é um militar, é de fora, teve, pronto, aquele episódio das vacinas que tornou conhecido, etc. E, portanto, quase que eu diria, quase que basta o ser de fora para lhe dar logo uma... E sempre a ideia, de facto, melhor ou pior, na cultura, enfim, nas culturas todas mundiais, talvez, esta ideia, o militar está sempre ligado a uma ideia de ordem, não é? Aliás, a primeira coisa que a gente faz na tropa é a ordem unida e é marcar passo. Eu diria sempre, quer dizer,
Eu fiz tropa e a primeira coisa que dizia assim, olha que aqui tu não inventas nada, está tudo inventado. Não, está exatamente. Tudo no regulamento. E há uma coisa na tropa que é fabulosa nesse aspecto. Que as pessoas dizem, mas marcar passo é mesmo, nem sequer é andar à volta, é marcar passo. marcar passo. Porque o que se quer criar, no fim, aquela organização que existe desde há milhares de anos, é uma organização que se destina, no fim, a quê? Uma atividade que é bastante perigosa e arriscada, que é matar outras pessoas, podendo, nesse ato de matar os outros, morrer. Nós. Portanto, tem que se criar uma. Eu constatei isso, estava em África, estava no ultramar, logo a seguir ao 25 de Abril, constatei isso quando eu vi um major a pedir, por favor, ao cabo, uma coisa, disse, olha, acabou a tropa. Acabou a tropa, não se pede, por favor. Dizer, ao nosso cabo, faça favor. Não se diz, dá-se ordens. Quer dizer, portanto, nesse dia... Aprende-se a dar ordens. Portanto, a ideia, uma coisa que está má. é a ideia, pronto, este homem tem um ar marcial, e põe ordem nisso, quer dizer. Eu conversei uma vez com o almirante Gouveia Melo, que fui fazer uma conferência, penso que à Academia de Marinha, e ele estava a presidir na qualidade de chefe de Estado-Maior da Armada. E, portanto, depois conversámos um bocado sobre uma conversa, enfim, sobre um tema histórico da Índia, do século XVI e dos portugueses na Índia. Enfim, ele estava dentro bastante bem desse tema. Aliás, o que não me surpreendeu, porque os oficiais de Marinha sempre foram pessoas normalmente com um excelente conhecimento de história. Aliás, não é impunemente que quando se fizeram serviços de inteligência militar, os primeiros que apareceram na Europa eram oficiais de Marinha que dirigiam esses serviços. A Inglaterra é um bom exemplo disso. Não, mesmo na Alemanha. Alemanha eram também. oficiais de Marinha, o famoso almirante Canaris, lá está, o homem. Quer dizer, portanto, aí é uma... Bom, e a gente percebe bem, porque comandar um navio, o Victory do Nelson tinha 800 tripulantes, 10% à vontade eram quadros técnicos, um navio é uma coisa muito complicada. Mesmo eu já andei em barcos pequenos com amigos meus e aquilo é bastante complicado, quer dizer, é mais complicado que uma carga de cavalaria onde é preciso ter, enfim, coragem mas não é preciso as tais technicalities. É preciso competência. Não é? É preciso saber, como dizia eu. Mas da presidência eu gostava... Sim, diz. A candidatura, eu acho que vai ser a Presidência da República pode ser um sinal do sistema político a querer mudar. A candidatura, por exemplo, de Luís Marques Mendes, que não diz o nome do seu adversário, Gouveia Melo, ela própria, a forma como é feita, para quem anda na política há muitos anos, em que tinha o seu timing e depois é acossado ou pelo partido, tudo isto demonstra já uma espécie de uma decadência, se quisermos, desta área política para resolver o problema da própria área política. Porque há uma coisa que a gente não se pode esquecer sobre esta consolidação do Chega, e que eu acho que vai ser um tema para as presidenciais. É que se o voto do Chega é um voto de protesto e é um voto consolidado, o André Ventura vai ter esses votos. E, portanto, baralha as contas todas da presidência da segunda volta. E, portanto, é um problema novo para uma eleição presidencial. E, por isso, é que nós, quando podíamos estar a assistir na Presidência da República a escolha de um presidente, estamos a assistir a uma escolha, parece que dentro de partidos políticos. Portanto, se repararem, é à direita, o PS ainda não conseguiu anunciar o seu candidato. Aparece um candidato fora do sistema, que é o Gouveia Melo, e à direita os três partidos que estão fracionados aparecem ao mesmo tempo, cada um com o seu candidato. Assim, está aqui um problema maior, não estão a perceber o que é a maioria, não estão a ler o mundo, não é? Quer dizer, não estão a ler por onde é que o mundo está a ir. Como dizia um amigo meu,
podem fazer as contas que quiserem, no final do dia, o mundo, agora este ciclo, é conservador e liberal ao mesmo tempo. Vamos é ver como é que é o equilíbrio de uma coisa com a outra. Se quiserem escolher o socialismo e a social-democracia, se calhar não vai bater certo. É melhor irmos para o conservador-liberal. Precisamos de liberal na economia, mais conservador no costume. Nacional-conservador. Andamos por ali. Muito bem, temos que fechar aqui porque já vamos para além da hora. Foi o Think Tank desta semana. Mas antes de irmos embora, quero recordar as parcerias que nós temos, a Prozis, a Blue Crow e também ajuda à produção do grupo Sen Digital e Data, que faz software de gestão de empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira e eu e você também temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.